Saudações tricolores, estamos nas oitavas, com sufoco, com drama, jeitinho Fluminense de ser, mas estamos nas oitavas da Libertadores. O Fluminense está classificado, venceu o seu jogo, 3-1 para cima do Laguaira, mas o Fluminense não dependia só de si para essa classificação, precisava que o Bolívar não vencesse seu jogo, e foi o que aconteceu. O Independente Rivadavia fez 3-1 neles, né? Esse jogo não aconteceu na Bolívia por conta de protestos que está acontecendo no país inteiro, e o jogo aconteceu no Paraguai. E o Bolívar não teve a sua ajuda, a principal ajuda, que é a altitude, e acabou perdendo por 3-1. Obrigado, Rivadavia, né? E bora analisar aqui como foi esse jogo, bora reagir aqui ao programa da ESPN. Então já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou dessa classificação. Bora pro vídeo, tamo junto. Gol mostrando uma capacidade de conseguir resultados em casa enorme contra qualquer equipe, ou esse Fluminense que muito na raça, na vontade, conseguiu os resultados e se classificou para o mata-mata da Libertadores. Como o Gian disse, é um outro campeonato, o Rafael falou também, é um torneio diferente, começa o mata-mata, acabou a fase de grupos, e eu espero, tenho dúvidas, mas um Fluminense bem melhor que esse, que conseguiu a classificação. Um Fluminense que pode sonhar com a Libertadores, mesmo sem ser o favorito. Sim, e fecha aí sua participação na parte de cima da tabela do Brasileiro. Tem mais um jogo, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores. Calçado entre mortos e feridos, salvaram-se todos por enquanto. Conseguiu não é fácil, não. Não dependia só dele, né? Boa noite. Exatamente. Cara, a gente tem 2 meses e meio para voltar à Libertadores da América. Vai voltar em agosto. 2 meses e meio no futebol brasileiro são alguns anos em outros lugares. Então não dá para saber. Isso vale para, assim, olhando o futebol brasileiro, ser Flamengo mais consistente, Palmeiras, todos os outros, cara, estão sujeitos a chuvas e trovoadas. É venda, é jogador que evidentemente chega. Então as equipes, algumas brasileiras, podem se modificar para melhor ou para pior. A esperança é que o Flu melhore, não piore. Mas o Flu, assim, quase que deixou escapar a classificação num grupo em que ele tinha que lutar. Ele tinha, vou falar assim, a obrigação de passar. Né? Uhum. De ser olhando, tinha. Se olhando para orçamento. É claro que não é um campeonato de orçamento, quanto cada um botou na mesa, senão ninguém precisava jogar. Exato. E o futebol não é isso. Mas existe uma expectativa no trabalho de Subeldia, naquilo que a equipe já jogou, parou de jogar, mas o brasileiro é diferente, retoma o rendimento e agora mais uma rodada e para tudo. Então, assim, como as equipes vão voltar? Jogando como? Qual é a quantidade? Quanto tempo elas vão parar agora? Porque a gente também não teve um período de férias. O futebol brasileiro, engraçado, a gente não aceita o calendário, nós não aceitamos o calendário que rege o futebol mundial. Porém, estamos vivendo dentro dele. Uhum. É um negócio absurdo. Até agora, até a temporada, a gente conseguiu mudar dentro do calendário. Que é as férias agora, as maiores são agora. Né? Quase que não teve. Foi uma amostra no início do ano. E agora vai parar tudo, então como é que vai ser a volta? Porque esta parada é um pouco maior do que as outras. Tem mais tempo de Copa, talvez mais dias para os times, né, para parar mesmo. Os caras precisam se recuperar para ter rendimento. Mas isso pode afetar muito. Então o Flu entre tantos outros, sim, é uma dúvida. O que vai ser o Flu? Talvez melhore. Talvez depois da Copa o Hulk esteja totalmente inserido, sim, dentro de um contexto do Fluminense, seja um cara relevante para a Libertadores, onde ele pode ir muito bem. Talvez o Castilho consiga se adaptar ao time que não pode ser. Ainda, vai saber. O Fluminense, né, André, ele tem peças interessantes, né? E que, inclusive, alguns jogadores, mesmo nesse momento difícil agora, eles conseguiram melhorar um pouco a produção. Os 2 últimos jogos de Libertadores do Canóbio foram muito bons. Ele foi fundamental nas 2 vitórias, né? Embora tenha sido substituído no segundo tempo, no jogo anterior, mas fundamental. A gente tem um Kennedy voltando a ter confiança. Também foi um cara fundamental, porque faz aquele gol contra o Rivadavia, que, sim, salva o Fluminense ali. Faz o segundo gol contra o Bolívar no jogo passado, que também dá a vitória para o Fluminense. Tem que encaixar o Castilho, tem o Hulk para chegar. Eu acho que hoje a boa notícia, o Martinelli de volta também. Sim. E foi bom, deu assistência, inclusive chegou, já deu assistência. Tem um Savarino também, tem a volta do Lúcio, já alguns jogos. Né? Quer dizer, as coisas foram voltando para os eixos e, claro, os jogadores voltando de lesões e tal, etc. E alguns chegando, se encaixando, né, cara, de adaptação. E isso parece que está acontecendo e que acabou levando, de alguma forma, mesmo com muita dificuldade, o Fluminense à classificação, né? Tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Essa instabilidade do Fluminense eu acho que é totalmente natural e normal.
para um time que não tem um dos elencos mais profundos do futebol brasileiro. E quando você perde muita gente na mesma época e dependendo da função que esses jogadores desempenham, fica muito complicado para qualquer treinador. E acho que a tendência é com a volta e agora com a parada, que vai dar tempo para, né, vários jogadores se recondicionarem numa lista de coisas para fazer que os clubes vão ter que ir ticando durante esse período da Copa do Mundo. Tem a recuperação de um monte de gente, uma fase de descanso, depois voltar a treinar. E o Fluminense tem que se beneficiar disso, fazendo o melhor uso desse período. E eu acredito que isso vai acontecer. O jogo de hoje era muito de administrar os nervos, né? Sim. Estádio com ótimo público. Todo mundo no Maracanã em maior ou menor escala, pensando no Maracanã e no que estava acontecendo em outro ligado lugar. No outro jogo. É uma sensação tremendamente incômoda porque você não tem controle nenhum. E aí acho que se diferencia muito, né, o que é o temperamento do jogador e o temperamento do torcedor. O jogador, ele está dentro do campo, ele tem que lidar com a urgência do próprio jogo e ele tem que focar nisso. Ele não pode ficar pensando em alguma outra coisa. Sim. Mas fica ali, né, no fundo, nas paradas, depois que o jogo terminou, evidentemente. Faz uma fala que às vezes é compreensível, cara. O cara tá lá, irritado, pé da vida com o resultado. Sim. Que não foi bom, que poderia ter sido melhor. Nós vamos falar desse pênalti. E aí ele Vamos respondeu, acho que na emoção. E provavelmente uma resposta que eu acho que ele talvez tivesse parado para pensar, ele não daria. Eu acho que tem muita coisa por trás, sabe? Assim, minha impressão. De alguma forma isso Você sabe mexeu qual é a minha internamente, curiosidade? Rafa? Isso reverberou de alguma forma? Ah, mexe. Mexe, com certeza. O Fluminense tinha e tem na Libertadores a sua grande prioridade para 2026. Sabe qual é a minha curiosidade, William? É a maneira como ele vai se posicionar quando for questionado a respeito dessa declaração agora na entrevista coletiva. Porque eu sei como é que, em média, os técnicos brasileiros fazem em situações como essa. Abre aquele sorriso amarelo, aquele ar de superioridade e dizem, eu tinha avisado, eu falei para vocês que seria assim. Eu não sei se o meu dia tem esse mesmo perfil. Eu até acho que não, mas estou bastante curioso para aguardar a resposta dele especificamente quando perguntado for e será a respeito dessa frase lá proferida quando o Fluminense estava numa situação muito complicada em termos matemáticos na sua chave, a chave C da Libertadores. Internamente, quando ele falou isso, o que se sabe é que o impacto foi pequeno. Como o Fluminense sempre tinha confiança na classificação, imaginava-se que, independentemente do que o Zubeldia dissesse, a trajetória a ser pavimentada nos jogos seguintes não seria impactada. Mas, de certa forma, o Fluminense correu riscos, né? Porque ficou uma semana tendo que administrar um cenário que não dependia só dele. Uma coisa é quando você tem o controle da situação de classificação. Se eu vencer, eu me classifico, ponto. Outra coisa é quando você depende de um outro jogo que acontece ao mesmo tempo que o seu. E aí, em algum momento, chega a informação que é o Maracanã, que faltou luz em Santa Cruz de la Sierra. E durante 7 minutos, o jogo lá ficou parado. Aí começa aquela história, estão armando, isso já é para prejudicar o Fluminense. Então, a tensão, ela foi muito mais presente ao longo de toda essa noite aqui no Maracanã do que deveria ser, não pelas circunstâncias de hoje, mas pelo todo que a gente vem debatendo que o Fluminense não entregou nessa fase classificatória da Libertadores. Muito bem, tá aí o Canóbio, momento ali, o Cícero com, né, ligado ali o celular, o Canóbio olhando o jogo ali do Bolívar com o rival, sai o gol, que é a hora que a gente entra aqui no ar e tal. E o Cícero crente que ele ia dizer, estamos sem classificado, vamos lá, é isso mesmo. Não, no Uruguai não é assim não, no Uruguai o negócio é diferente, a gente espera acabar. O gringo tem outra cultura, né, William? É verdade, pior que eles estavam passando por mim aqui, não, William, agora já acabou, não, peraí, quanto tempo tem ainda futebol? Não, mas tá 2-1 já e tal, eu falei, calma que o futebol apronta, eu vou cair da cadeira aqui, mas tudo bem, fez o terceiro, aí acabou e não teve mais conversa mesmo, né? Ô Rafa, pra te aproveitar um pouquinho mais aí, o jogo passado a gente tava assistindo juntos esse jogo aí no Maracanã contra o Bolívar, a gente tava falando do Canóbio, né? Queria até aproveitar que a gente ouviu o Canóbio aí, nesse momento de dificuldade do Fluminense, ele é um dos destaques, é um dos jogadores que a gente pode destacar, né, cara? Porque o jogo passado muito bem e hoje também fazendo gol, sendo importante. A gente até reclamou, né, Rafa, e você falou, pô, vai tirar o Canóbio no jogo anterior, né? Como tirar o Canóbio é o melhor em campo? Assim, é impressionante, ele não é um craque, mas ele é um cara que sente muito o jogo, entende a importância do jogo, é dedicado demais e é muito importante nesse time, né, cara?
O Fluminense chega ao mata-mata da Libertadores, William, com 8 pontos. 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Dos 8 pontos que o Fluminense teve nessa fase classificatória, direto ou indiretamente, o Canóbio é responsável por, no mínimo, de 35% a 40% deles. Foi o jogador mais regular do Fluminense nessa fase de grupos da Libertadores. O cara que mais encarou a competição como a competição exige, em termos de espírito, até por ter toda uma experiência em outros clubes, jogando competições Conmebol constantemente. Ele soube fazer aquilo que as partidas de Libertadores exigem que o jogador faça, com e sem a bola. O nível de entrega absurdo, uma capacidade de contribuição técnica acima da média. Se nós contabilizarmos os 6 jogos do Fluminense, pegarmos todos os jogadores que atuaram e fizermos uma média de atuação ao melhor estilo bola de prata, a gente vai chegar à conclusão de que o craque do Fluminense na fase de grupos da Libertadores é Agustín Canóbio, jogador de muito valor para a equipe, que o torcedor aprendeu a gostar. Não é tecnicamente um primor, mas fez um gol hoje antológico, uma caneta, um ovinho, e depois um chute de 3 dedos, raríssimo de se ver hoje em dia no futebol, principalmente aqui na América do Sul. Ele vem acumulando lucros, ele vem empilhando ações que sedimentam, que solidificam a relevância dele para o time do Fluminense. O Fluminense tem jogadores tecnicamente melhores? Tem. Martinelli é melhor tecnicamente, Acosta é melhor tecnicamente, Savarino é melhor tecnicamente. O Fluminense tem jogadores que finalizam melhor? Tem, em tese, os centroavantes, John Kennedy, o próprio Cano, que está voltando aos poucos, o Castilho. O Fluminense tem jogadores que dominam outras valências, mas a média de competitividade macro do Canóbio, para mim, é superior à de todos os outros, William. O Rafa destaca o Canóbio. Quem você destaca nessa virada de chave aí do Fluminense? Para mim, o Canóbio também, eu concordo com o Rafa, mas... O Canóbio se destacou bastante e é o jogador que entende muito bem a parte coletiva e fez um gol hoje importante. Até o Fluminense não estava fazendo um grande jogo, mas... O Lúcio na Libertadores ajudou, mas também não foi... porque também estava voltando de lesão então, e tal. Eu não vejo uma virada de chave. Eu vejo uma classificação que contou com o adversário. Não, gente, mas vamos lá. Foram 3 jogos terríveis do Fluminense. Terríveis, assim. O primeiro podia ter ganho do Laguaira, não ganhou. Bolívar, aí perde pro Bolívar. Só que aí, na segunda, na hora da virada da chave que eu falo, é o seguinte. Quando o Fluminense veio pro segundo turno da fase de grupos, vamos combinar. Todo mundo... Hércules fez um bom jogo contra o Bolívar, mas eu não sei se vale destacar assim como... Todo mundo, de alguma forma, subestimou o Rivadavia. E natural, ok, realmente foi uma surpresa. Tanto é que é uma das grandes histórias da Libertadores, o Rivadavia. Vamos parar para pensar, e eu não estou passando pano na campanha do Fluminense, realmente foi frustrante, foi difícil, até o último minuto, dependendo de outro jogo. Mas assim, ele empata com o Rivadavia fora de casa, e foram os únicos pontos que o Rivadavia perdeu no grupo. Tá? Na volta. E ele ganha os 2 jogos em casa. Teve emoção? Teve. Dificuldade? Teve. Por aquilo que o Fluminense não construiu nos 3 primeiros jogos. Por isso que eu falo assim, o Fluminense não passou a jogar o fino da bola, mas ele melhorou o seu desempenho. O jogo com o Rivadavia foi difícil. Não é fácil sair de um primeiro turno terrível. Entendeu? É aí que eu quero chegar. Já tem o grupo configurado. Exatamente. E hoje ele contou com 2 fatores muito importantes. Primeiro, que o Bolívar não jogou na altitude. Isso, para o Bolívar, é jogar com... Da mesma forma que você vai para altitude e o jogo tá difícil. Quando você tira um time acostumado à altitude, e eu não estou falando fisiologicamente que ele teve problemas, estou falando que a altitude joga junto, a favor, porque você todas aquelas condições que impactam no teu adversário e te favorecem. Se tirou isso no Bolívar, ficou igual o jogo, contra uma equipe que vinha bem e perdeu em casa. Então o Fluminense teve este momento, que não dependia apenas dele, e teve o início do jogo, toma um empate, é verdade, mas um pênalti que não foi. Né? É preciso, por coerência, se fosse contra a Renata Ruel fala isso na transmissão, um clube brasileiro e ele tivesse perdido a classificação, a gente abriria o programa com isso. Sim. Né? E estaria todo mundo na internet falando desse lance. Como é um time brasileiro, por coerência, a gente tem que ressaltar. Claro, evidente. E é um pênalti que, olha, depois a gente coloca a imagem e a gente fala em cima dela para... E foi checado depois de uma espera que também não tem cabimento. O fato de ter sido 5 minutos e meio, André. E confirmado é pior ainda. Isso
dentro da arbitragem... Teve muito tempo para errar, né? É que, cara, como eu não acontece nada, mas isso é um escândalo que aconteceu. A decisão, o tempo que se levou procurando não sei o quê, porque era um lance... Isso. Tocou ou não tocou? Vai pro VAR e dê a sua opinião que você é o árbitro. Espera 5 minutos pro cara ir pro VAR para aquilo que no primeiro replay você já sabia que tinha acontecido. Porque às vezes esse braço de apoio, na medida em que o jogador que se joga no chão, quando ele desliza, escorrega, o braço pode aumentar o corpo. Né? Já aconteceu várias vezes. E aí eu acho que o pênalti tem que ser marcado. Se o braço aumentar o corpo... Quando ele leva... Mas no caso, ele salta com as mãos para trás. Aí, humanamente, é impossível, por mais que você queira, continuar com as mãos para trás. Ele tira um braço para se apoiar no chão. Sim. E a bola bate no braço. E tem mais um aspecto aí, viu, William? Fala aí, Rafa, que eu vou te liberar, que o Zubeldia já está falando. O Calçade fala sobre essa questão aí do fato do Bolívar não jogar na altitude e também as circunstâncias todas que pesaram a favor com o pênalti marcado no início. A seriedade do Independente Rivadavia. Porque o time argentino entra em campo já sabendo que o Rosário tinha perdido para o Del Valle. Então tinha uma circunstância favorável para o Rivadavia alcançar a segunda melhor campanha dentre os primeiros colocados. E o time argentino comprou essa ideia. O Rivadavia está se classificando para o mata-mata. Primeira vez que joga Libertadores. Consequentemente, a primeira vez que se classifica para a segunda fase e vai ter vantagem até a semifinal, caso for avançando, de decidir em casa a segunda partida de cada etapa do mata-mata. Então foi um outro aspecto importante que levou o Fluminense adiante na competição. Abraço, William. Sempre à disposição. Um abraço a todos. Então é isso, pessoal. Obrigado por você que assistiu até aqui o final. Lembrando que sexta-feira, dia 29, né, temos o sorteio das oitavas de final. Vamos conhecer nosso adversário. Lembrando que vai ser uma pedreira. Né, o Fluminense se classificou em segundo, não tem jeito. Mas a Libertadores é isso, vamos pra cima e obrigado e até o próximo vídeo.